Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Google Planilhas, tá? Não vai ser uma abordagem profunda, matemática, complexa. Nós vamos aprender a fazer uma planilha bem simples. Vamos mexer num sistema bem simples aí, que é fazer a média, tá bom? E por quê? Porque o nosso intuito é entender como que o Planilhas ele dialoga com as outras ferramentas que nós vamos usar, tá bom? E nós vamos depois analisar os gráficos gerados pelas planilhas que foram feitas no módulo 1 do curso de G Suite, tá bom? Então vocês vão ver aí resultados, né, do módulo 1 que vocês fizeram, tá? A gente vai fazer essa análise aí. Como gerar planilhas? Tá? Aquele mesmo sistema. Entrei no meu Gmail, entrei no meu Drive, tá? Então já estou aqui no Drive. Criar um planilhas é muito fácil, muito tranquilo. Então eu quero ir para o ambiente meu Drive, tá? E vou criar uma planilha. Como que eu vou fazer isso? Sinalzinho de criar, novo, planilhas Google, tá? Muito bem. Mesma coisa acontece se eu clicar nessa setinha, eu vou gerar uma planilha em branco ou uma planilha com base em um modelo. Eu gosto de mostrar isso daqui porque, como eu não sei muito mexer no planilhas, eu gosto do planilhas baseados em um modelo, o geral. Frutaltech, o domínio que a gente tem, ele não tem nenhuma, porque eu não criei nenhuma para ele, eu não tenho capacidade para isso, tá? Eu sou muito leiga em planilhas, já vou deixar claro o que, que a gente vai aproveitar do planilhas, tá? Gráficos que a gente pode criar e tabelas muito simples. E o geral, ele traz planilhas prontas, por exemplo, olha essa aqui, que é uma planilha para a lista de presença. Olha que bacaninha, ó. Ela já vem prontinha, tá? Bem fofa. Então, aqui, o nome do aluno, tananã, se ele está presente, ausente, falta justificada, falta. Olha que fofo. Ele já vem prontinho, dá para você fazer, né? Só colocar o logo da sua escola, né? E importar isso aqui para um documento, certo? Por exemplo. Então, posso colocar um título aqui, por exemplo, presença do terceiro aninho, terceiro A, tá? E eu vou fazer o cálculo da presença aqui no dia 1º do 9, 4 do 9, 6 do 9, o dia das aulinhas, eu vou fazer essa tabelinha, certo? E vou transformá-la num gráfico, que está aqui, tá? Seria gráfico, ou simplesmente deixá-la no formato de tabela, tá? No formato de planilha, certo? E transferir para um documentos, tá bom? A gente vai aprender a fazer, tá? Não me interessa pegar pronto, eu só queria mostrar para vocês que isso existe. Então, você não precisa fazer a pessoa da secretaria ficar quebrando a cabeça para fazer uma tabela nesse formato. Ela já vem pronta, olha que beleza, tá? E você pode importá-la e mandar para um documento, ou importá-la e simplesmente deixar no formato tabela e imprimir dessa forma mesmo, tá? Fica a seu critério. Você pode simplesmente vir aqui, arquivo, é o mesmo sisteminha do documentos, ó. Fazer um download, você pode formato Excel, você pode colocá-la como documento PDF, tá? Vou até ver como que ela fica no documento PDF. Olha lá, ó. Ela fica assim, tá? Bem simplesona, ó. Você pode depois mexer na resolução do layout, mudar essa cor, inserir o timbre da escola. O mais interessante de jogar ela para um Google Docs é que dá para você fazer um cabeçalho com o timbre da escola, para ficar personalizada, etc. Se você não tem esse interesse, você pode simplesmente transformar num documento PDF e fazer a impressão dela. Você pode aqui, ó, mudar o A4, esse aqui é o formato A4, bem bonitinho, tá bom? Eu vou apagar porque a gente vai criar uma tabela, tá bom? Eu já tenho aqui o modelinho mais ou menos pronto. Não, esse modelinho não vai dar para a gente usar. A gente vai criar uma tabela nova mesmo, tá bom? Então, a gente vai criar uma planilha em branco, certo? É o mesmo sisteminha de criar tabela. Beabazinho bem básico de tabelinha, tá? Primeira
linha, primeira coluna, eu vou fazer aqui uma média bem básica de uns 4 aluninhos meus. Então, primeiro aqui eu vou digitar aluno. E meu aluno fez uma prova mensal. Fizeram também uma prova bimestral. E meu aluno fez um simulado. Ele fez 3 provas naquele período. Ou vamos mudar, porque nós não estamos no ensino médio. Trabalhinho, ó. Notinha de trabalho, tá bom? Então, meu primeiro aluno vai ser a Aline, tá? Meu segundo aluno, o Bruno. Meu quarto aluno, a Carla. Meu quinto aluno, o David. Certo? Bom, simples assim. Então, vamos colocar aqui que a Aline tirou 5, tadinha, não estudou, ficou, mangou, tadinha. Mas ela recuperou um pouquinho na prova bimestral, ela recebeu um reforço, a tia Viviane, aumentou um pouquinho. E no trabalho, ela se dedicou um pouquinho mais, a tia Vivi deu 10 para ela, tá bom? Aí o Bruno, ele era bom aluno, tirou 9, mas aí ele ficou conformado com isso, não estudou para a prova bimestral, caiu a nota dele para 6. Aí no trabalho, eu passo 60, não, 6. No trabalho, ele se dedicou também, tirou 10. A Carla, tadinha, tem bastante dificuldade, ela tirou 3,5 na PM, mas ela é dedicada, esforçadinha. Ela recuperou um pouquinho aqui, ó, a prova bimestral, e no trabalho, ela também tirou 10. Esse trabalho salva, né, gente? Olha que maravilha. Mas o David, ele entrou num grupo e não fez muita coisa, a gente percebeu que ele não fez muita coisa. Ele até que é razoável, assim, em termos de rendimento. Tirou 6 no primeiro, mas ele caiu um pouquinho para 4,5, a gente percebeu que ele ficou assim, sabe, só na beira do trabalho. Tirou 7. Beleza. Depois que a gente sabe do histórico de vida de cada um dos meus alunos, a gente vai calcular a média, tá? Como que a gente faz isso? E por que que eu escolhi a média? Porque é o único sistema que se diferencia do Excel. Então, para quem conhece o Excel, vai achar um pouco diferente, tá? Por quê? Vamos lá. Se vocês repararem, ó, vamos dar aqui o nome da minha planilha, eu preciso dar um nome, eu esqueci, tá? Então, o nome da minha planilha vai ser média do terceiro A, que é o terceiro aninho, bom? Do fundamental. Na verdade, vamos lá, eu ensinei vocês, então é EF 1, underline 3, A, underline, a notinha do primeiro bimestre, underline, português, tá bom? Pronto, tá formada aí a minha tabelinha, dei o nome, então vamos lá. Eu vou calcular esse espaço aqui. Para eu calcular a média, eu vou inserir logo abaixo, no retângulozinho logo abaixo dela, tá bom? E venho aqui nesse sinalzinho aqui. Se vocês perceberem, tudo isso aqui é padrão, ó. Isso aqui vem no Docs, isso aqui vem no Excel, isso aqui vem no Planilhas, tá? Tudo isso aqui é padrãozinho. Isso aqui também é padrão do Excel, tá? A única diferença que a gente vai ver é se eu clicar nessa reticências aqui, ó. Eu vou abrir esse espaço aqui. Vocês já conhecem esses bonitinhos aqui, a gente vai falar logo deles, tá? Que não tem no Excel, tá bom? E aqui, ó, tá minha funções, tá bom? Para quem manja já de Excel, falou, eu não achei funções, eu vou vir aqui, ó, no fórmula, tá? Se você quiser, você coloca igual M. Ele já vai vir aqui, ó, média, tá bom? Mas eu quero usar esse daqui, ó. Quero que vocês vejam esse aqui, por quê? Porque ele traz, se você não sabe, né, a fórmula das coisas, você vem aqui em soma, média, continúmero mínimo, parará, tem um monte aqui de funções. Essas aqui são as funções que você pode estabelecer dentro do que você quer fazer na sua tabelinha,
Aí você vem aqui em média, ele vai colocar essa formulazinha aqui, tá? E você vai clicar, né, na sua, você quer a média do B2 até o D2. Então, você vai arrastar, tá bom? E vai clicar Enter. Ó, deu uma dízima periódica, tá? Muito bem. O que acontece? Se você fizer, né, isso aqui, ó, no Excel, arrastar, tananã, ele calcula para você. Não vai acontecer isso no Planilhas. No Planilhas é diferente, ó. Eu preciso clicar no quadradinho, tá? Eu venho aqui no quadradinho, ó, esse quadradinho aqui que tem do lado, se eu clicar em cima dele, vira um sinalzinho de mais. O que eu faço? Arrasto até o fim, ele vai me gerar as outras médias, tá? E ele vai calcular em dízima periódica, bem bonitinho, tá bom? Bom, qual outra função bem interessante, né? Que eu posso colocar aqui? Eu posso inserir, vamos supor que eu peguei essa tabela prontinha, tá? E eu quero inserir um comentário. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Inserir comentário, tá bom? Então, eu estou no meu domínio Maine Machado, gmail.com, tá? Eu vou enviar para... Eu quero enviar isso aqui para o... Ó, todo mundo que está no meu domínio, ele já abre. Sempre que eu for enviar um comentário, gente, eu começo com o sinalzinho de mais. Ao colocar sinalzinho de mais, o que acontece? Ó, todo mundo que está no meu domínio, opa, aparece aqui para mim. Então, eu quero mandar para o Pedagógico 4, certo? Coloquei o endereço de e-mail do Pedagógico 4, já insiro no comentário. Revisar dados, por gentileza. Educação nunca é demais, certo? Muito bem. Gerei meu comentário, tá? E foi uma tarefa, tá bom? Eu atribuí uma tarefa, tá? Eu pedi que ele fizesse alguma coisa. Atribuir. Atribuir. Para eu inserir esse comentário para o Pedagógico 4, eu automaticamente vou ter que compartilhar o meu comentário, tá? Eu vou compartilhar ele com ele, então vai para vocês. Então, Pedagógico 4, se vocês receberem essa tabela, já saibam que é da aula de hoje, tá bom? Não precisa responder, é só um teste. Então, já tá. Eu atribuí uma tarefa. Na aula passada, eu ensinei vocês a fazerem um comentário. Existe essa função, atribuir uma tarefa, tá? Ah, mas ainda dá para fazer isso no Docs também? Dá para fazer isso no Docs também. E o que acontece? Se eu atribuo uma tarefa, automaticamente eu autorizo aquele e-mail, aquele destinatário, a mexer, tá? No meu arquivo, tá bom? No meu documento, na minha planilha. Enfim, certo? Bom, bonitinho, tá aqui. Já ele vai sumir, tá? O comentário, tá bom? Quando você clicar, quero ocultar isso daqui. Agora, o mais interessante é, eu quero a média. Eu quero um gráfico da média. Então, eu vou clicar ali em média e vou inserir gráfico. Ó, aqui, ó, bem aqui. Inserir gráfico. Olha que bonitinho esse gráfico aqui. Ele gerou, gostei dele, ó. Ele separou os meus alunos por cor, tá? E colocou ali uma tabelinha por cor, opa, né? Do rendimento de cada aluno. Olha que gostoso, olha que bonitinho. Eu gostei desse aqui por barrinhas coloridas. Mas você pode mudar o tipo de gráfico, ó. Pode ser esse gráfico aqui, pode ser o horizontal, pode ser por linhas, áreas, colunas, barras, pizza. Eles adoram pizza. Eles adoram quando coloca pizza. Enfim, você tem vários gráficos que você vai poder mexer aqui, tá? Então, você pode testar cada um deles. Eu gostei desse coloridinho aqui, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar para você fazer o quê? Dentro do seu gráfico, editar gráfico, tá bom?
Então, eu vou primeiro, aqui, ó, eu vou mudar, vou colocar média alunos terceiro aninho. Tem um nominho para ele, certo? Tá aqui bonitinho. Bom, tá pronta a minha média, tá pronta a minha tabela, eu transformei a minha tabela num gráfico, tá? Aí eu quero comentar com os alunos, mas eu quero fazer, por exemplo, isso em forma de apresentações, tá? A gente vai aprender a mexer no apresentações ainda, tá? Mas eu vou primeiro fazer no relatório de rendimento. Aqui. Eu tenho um documentozinho aqui, relatório de rendimentos 5A. Eu já importei, esse aqui já está pronto, que eu usei para uma outra aula. Não quero ficar abrindo arquivo, vou mudar. Vou colocar aqui relatório de rendimentos, terceiro A. Ou eu quero apresentar esse relatório de rendimentos para os pais, numa reunião de pais, por exemplo. Tá? Então, eu tenho aqui meu documento pronto, eu faço um cabeçalho, uma explicaçãozinha, né, que é sempre bom a gente ter. Como que eu vou inserir aquele gráfico, tá? Eu vou inserir o gráfico. Inserir gráfico. Quando você vem aqui inserir gráfico, ele vai falar, ó, do planilhas. Tchan, tchan. Aí, ele vai me mostrar, ó, eu tenho uma planilhinha aqui pronta. Selecionar. E ele vai me gerar isso daqui. Ah, Maína, então tá, é só clicar aí que pronto? Não, tá? Clico aqui, clico com o botão direito, você vai ter direito a copiar, ele vai transformar esse gráfico numa imagem. Então, você copia essa imagem e Ctrl V, você coloca aqui. Isso evita que eu faça o quê? Eu não preciso vir aqui, clicar em cima do gráfico, certo? Eu não preciso sair de um documento para outro, dá para eu fazer isso de forma direta. Tá? Vamos aqui, eu vou na apostila, vou inserir esse gráfico aqui na apostila. Tá? Hoje, mexendo na apostila de vocês. Vamos aqui no espaço novo. Tá? Então, mesma coisa, ó, inserir gráfico do planilhas, mesmo sisteminha, tá? Ó, cliquei aqui, gero, selecionar, seleciono, copio imagem, salvar imagem como, na verdade, tá? Por quê? Porque o planilhas não dá para você fazer Ctrl C, Ctrl V. Então, você salva a imagem no seu computador e depois você coloca no planilhas. Então, dá para eu migrar esse gráfico, tá? Para de um lugar para outro, certo? É isso. Vamos voltar aqui para planilhinhas mesmo, tá? Bom, outras coisas que dá para a gente fazer aqui. Mesmo processo, né? Ah, Maína, eu gosto do Excel, quero trabalhar no Excel, sou apegada ao Excel, beleza, não tem problema nenhum. Você vem em arquivo, fazer um download, Microsoft Excel. Você vai transformar ele num arquivo Excel. Simples assim. Você pode também transformar ele num documento PDF, tá? Olha como ele fica bonitinho, o documento PDF, ó. Gostoso. Ele fica bem assim, ó, compacto. Tá? Vem a tabelinha, o gráfico da tabelinha, bonitinho. Certo? E você pode exportar. O que é a função exportar? Ele vai fazer um download. Quando você faz um download do Google, né, ele automaticamente torna isso público. Então, ele vai se transformar num arquivo PDF que vai poder ser consultado pela web. Só que ele fica ali num plano que você tem que... você vai ter acesso para você liberar isso. Tá? Isso não é muito interessante para a gente, certo? O mais interessante é a gente aprender a mexer nessas situações de aproveitar, tá? De um gráfico para o outro, de um documento, né? Aproveitar ele no Docs, aproveitar ele no Planilhas. E, bom, agora vem o gostoso do gostoso, tá? Que eu vou já dar uma prévia, eu vou dar um spoiler, tá bom? Sobre o formulários
Vai, cadê o Google Forms? Aqui não, experiência não. Aqui. Muito bem. Então, olha só que chuchuzinho, né? Quando a gente tem uma ferramenta que é híbrida, eu já vou dar spoiler, né, um pouquinho de como a gente vai trabalhar com essas ferramentas híbridas. O que é ferramenta híbrida? São ferramentas que comportam, né, funções de várias outras. Então, vamos lá, o Google Forms, ele tem uma característica que é do texto, você cria perguntas, tá? E você também gera automaticamente, ó, gráficos. Então, eu estou aqui com um gráfico geral, tá? Por exemplo, de rendimentos de vocês, ó, distribuição total de pontos, tá? Então, eu tive aqui um intervalo de 60 e 100 pontos, né? Bem baixo. Vocês tiveram um rendimento muito bom no módulo 1. Vocês estudaram, foi bacaninha. Ou tiveram um bom aproveitamento das aulas. Aí, eles vêm com o rendimento, né, não fiquem preocupados, porque não tem, eu não vou fazer análise individual aqui. Dá para fazer análise individual? Dá. Mas ele já me gera esse gráfico, tá, de quantas pessoas, né, clicaram nessa pergunta, ó, entre uma startup e uma ferramenta, né, de 15 respostas, 14 foram corretas. Apenas uma colocou, né, uma resposta, né, ambas significam a mesma coisa, mas a gente teve um rendimento quase 100%, de 93,3%, né, dessa questão. Quando vocês, isso aqui é bem interessante para vocês fazerem, o Enem tem um processo interessante disso, e dá para aproveitar para Fundamental 2 e Fundamental 1 muito. Você vê quais os tipos de questões que a sua turma tem mais dificuldade. E aí, quando você vai fazer a correção, você dá ênfase naquela questão. Então, dá para você ter essa medida bem exata, né, de quais são as questões que a turma está com maior dificuldade. Ó. Aqui também eu tive um rendimento de 93,3%. Aqui eu tive um rendimento de 100%, né? Então, a turma pegou bem, absorveu bem, né? Com relação à quarta revolução industrial, questão da revolução tecnológica, é o reto afirmar, relação à vida em sociedade. Então, teve um rendimento bem legal, né? Com relação ao G Suite, bom, aqui a gente já caiu o rendimento para 80%, né? Não ficou muito claro, assim, né? Para 20% da turma, das pessoas que responderam, que é uma startup que oferece diversos planos com pacotes, pode responder. Não ficou muito claro o que é o G Suite para 20% da turma, então valeria a pena ressaltar e retomar essa questão com a turma, por exemplo, né? Aqui também não ficou muito claro para a turma qual que era o diagrama que cria uma rotina organizada e segura dentro do ambiente empresarial virtual, né? Não ficou claro para cerca de 20% das pessoas que responderam, né? A gente teve aí 15 pessoas que responderam o formulário. Já essa daqui, 93,3%, a relação comparativa, pedagogia versus andragogia, ficou claro para as pessoas. O diagrama já teve um rendimento melhor, o segundo diagrama, que é o cativizar. Aí um rendimento show de bola, 93,3% com relação ao Gmail. E assim vai, né? E a minha surpresa é que eu fui falar de quarta revolução industrial, tananana, eu falei, nossa, acho que isso aqui não vai ficar muito legal, as pessoas vocês vão compreender muito. Já foi a questão que teve maior rendimento. Então, esses gráficos, essa análise desses gráficos surpreende a gente em muitos aspectos, né? Para a gente ter uma noção de como que a turminha está andando e como que eu me direciono à turma para saber quais são as principais dificuldades, né? Às vezes a gente fica num desnorteamento, assim, de saber, poxa, qual é a principal dificuldade da minha turma? Às vezes a gente acha que a gente deu uma super aula, né, a respeito de uma determinada matéria, e quando você vai analisar um gráfico como esse, fala, nossa, poxa, aquele dia que eu acho que a minha aula foi melhor, não teve um rendimento tão bom.
né, nesse conteúdo para a turma. Ou, puxa, a gente fez os exercícios, a gente deu aula, eu corrigi, e mesmo assim os meus alunos tiveram dificuldade nessa questão. Será que a minha questão teve um nível de dificuldade que está além da turma? Né? Então, eu acho de extrema importância a gente ter esse tipo de reflexão analisando esses gráficos. Para mim, o Planilhas, a função essencial dele é essa, inclusive uma autoavaliação que a gente tem com relação às turmas, né? E com o rendimento que a gente faz, certo? A aula de hoje é bem técnica, é bem curtinha, tá? E tô aqui. E eu já vou abrir para dúvidas, porque a gente vai encerrar o módulo 2. Então, hoje eu vou tirar dúvidas com relação ao Drive, com relação ao Docs e com relação ao Planilhas. Porque o Planilhas ele é bem simplificado mesmo, dentro do ambiente pedagógico, eu acho que eu falei o essencial sobre ele, tá? E hoje a gente encerra, né, aqui nesta manhã, hoje não, né, a gente ainda tem mais uma aula, a gente vai começar a falar das ferramentas voltadas para a educação mesmo, que é o Google Classroom, o Forms e alguns aplicativos aí que dá para a gente se divertir com a criançada, de quiz, etc. Tá? Então, eu já vou abrir para dúvidas, comentários. Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários aqui. Abre o microfone e pergunte porque ela não visualiza as perguntas. Ah, tá bom, vamos lá. Acho que já deu certo, obrigada. Tá bom, ok. Análise de Paula. E o gráfico de rendimento, média da turma toda? Aqui, Analice, ó. Ele vem aqui, ó. Ele chega bem no comecinho aqui, ó. Distribuição total de pontos. Então, assim, eu tenho, né, os que atingiram 100 pontos, ou até 90%, ou 80%, 70%, 60%, foram bem baixas. Então, ó, o intervalo entre 60 e 100 pontos, ele foi bem baixo, tá? Mediana de 100 pontos, foi alto, né? O número de pessoas que acertou todas as questões foi bem alto. O número de pessoas que acertou 90%, ó, foi baixo, 80% foi maior, bem menor o número de pessoas que acertou 60%. Então, esse daqui é o gráfico da média da turma total. Eu não gosto muito do formato desse gráfico, porque ele não fica bem claro, né, que ele é o rendimento total dos alunos, certo? Bom, aí, ó, eu esqueci de falar para vocês, dá para eu fazer, né, por pergunta, dá para eu fazer individual? Dá para eu saber, eu não vou expor, né, a nota de todo mundo, mas dá para eu clicar aqui e saber individualmente o que cada um colocou. Ah, gente, eu não estou espelhando. Ai, que burra, dá 0 para mim, desculpa. Perdão, eu mostrei para vocês, mas não mostrei para vocês. Deixa eu ir lá, Analice, perdão. Vou espelhar a tela de novo. Muito bem. Ó, Analice, deixa eu te explicar o que eu estava querendo explicar e achando bonita aqui, achando que eu estava espelhando a tela. Aqui, minha linda, ó. Então, eu tenho aqui, logo no começo, quando eu vou lá clico no Docs, e só eu vou ter acesso a isso, tá, gente? Por quê? Porque eu que criei o Docs. Então, a gente vai aprender quando a gente for mexer no Docs. Então, tá, eu tenho aqui, ó. Eu tô lá no meu perguntas, eu venho aqui em respostas, tá? E aí eu vou ter um gráfico geral. O começo é um gráfico geral, Annalise. Esse aqui é o rendimento total da turma. Então, olha só, a quantidade de pessoas que gabaritou. Show, tô orgulhosíssima, tá? A quantidade de pessoas que acertou 90%, tá? A quantidade de pessoas que acertou 80%, 70%, 60%. Eu não gosto desse formato de gráfico porque ele não dá, a priori você não percebe muito bem que ele é a média geral da turma, tá? E depois ele vai para uma análise de questão a questão, certo? Ele não abre o individual, mas se você quiser saber o individual, é só você clicar aqui, eu não vou expor, né?
E é isso. Deixa eu ver as outras perguntas. Excelente essa planilha de rendimento por item, mas estou tendo dificuldades em como fazer gráfico. Ok, por favor, exemplifique na turma que você fez com o terceiro ano A. Muito bem, então vamos voltar lá. Alice, ó. Esse aqui é uma tabelinha bem simples, então se você construiu a tabelinha, tá? Ok? Eu vou até excluir esse gráfico aqui que a gente fez. Excluir o bichinho. A gente vai fazer de novo, tá bom? Então, eu fiz essa tabelinha bem simples. Só dá para eu fazer gráfico mediante uma tabela, tá? Eu só gero gráfico se eu tenho uma tabela. Tabela bem simplesinha mesmo. Eu quero a tabela de média, tá bom? Média, certo? Beleza. Eu clico aqui em média. Eu venho aqui, ó, no cantinho, mais reticências, a função, eu quero média. Show de bola. Não é isso que eu quero. Tô louca. Eu já venho aqui direto. Inserir gráfico. Showzinho, ó. Automaticamente, ele criou esse gráfico para mim, tá? Muito bem. Deixa eu ver se ele não tá pegando a minha tabelinha. Não está. Tá bom. Ok. Então, ele vai dar um nome de PMPB Trabalho e Média. Não é isso que eu quero. Eu vou mudar. Então, média, primeiro bi, terceiro A. Tá pronto o meu gráfico. Ele vai ficar aqui salvo. Eu não preciso salvar como, blá, 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 igual no Excel, tá bom? Não preciso. Gerei esse gráfico. Eu acho que a sua dúvida é como transportar esse gráfico para o Docs, por exemplo. Então, eu tenho aqui um documento do Docs. Eu vou abrir ele. Ele já está aqui, ó. Vou tirar ele daqui para a gente fazer de novo, tá bom? Inserir gráfico. Quando eu coloco o gráfico, ó, ele aparece aqui do planilhas. Então, ele vai pesquisar lá no meu Drive. Tá salvo no meu Drive isso aqui. Então, achei meu documentinho, porque ele vai mostrar o desenho bem fofo, tá? Selecionei. Beleza. Aqui, ó, importar gráfico. Só que não é só clicar nele e pronto, tá? Eu tenho que clicar com o botão direito, copiar a imagem. Dá para eu fazer isso, tá? Copiar a imagem. No Planilhas, eu já teria que salvar a imagem, mandar para minha máquina. O Planilhas é chato por causa disso, né? Eu acho que já está na hora da Google revisar isso daí, de gerar qual seria a grande revolução do apresentações para o PowerPoint. Você poder copiar e colar. Né? Você não tem que salvar no seu computador, não faz sentido, né? Se o slogan da Google, vou dar essa sugestão, vou clicar lá, Google, por favor, né? Permita essa função. Então, no apresentações é chatinho, porque não dá para você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, você só pode salvar no seu computador e fazer um download ou um upload, tá bom? Bom, aí eu copiei a imagem, bonitinha, vou sair daqui, e vou aqui no Ctrl V. Show, colei. Tá aqui, o meu gráfico. Tá bom? Aí, ó, no apresentações, que eu tava falando, chatinho, que você tem que fazer você tem que vir aqui e salvar a imagem como? Aí eu salvo a imagem, ele vai para o meu computador, não tô querendo fazer isso agora. E você ou você pode simplesmente criar um link para a planilha, né? E colar ele aqui, se você não quer fazer isso. Mas aí você teria que criar um atalho. Isso daí não é interessante. Interessante é você simplesmente colar a imagem mesmo. Criar atalhos no apresentações, eu não acho seguro. Depende, porque se você vai apresentar, por exemplo, na escola, pode não ser compatível a internet com aquele link. Você pode sofrer essas mudanças. Ok? Bom dia, Maína. Se eu compartilhar esse gráfico, quem recebê-lo pode modificá-lo? Se você compartilhar, sim. Só que vamos lá.
Tchan, tchan, tchan. Vamos compartilhar, tá bom? Ó, vou compartilhar com o Pad. P2. Tá vendo aqui, ó? Editar arquivos diretamente? Tchan, tchan. Olha só. Eu tenho a opção, pode editar, pode comentar, pode ver. Então, eu posso selecionar o que eu vou permitir que o Pedagógico 2 faça com esse gráfico. Eu vou selecionar que ele pode editar, sim, tá bom? Mas, se eu quiser, ele vai poder só comentar. E se eu quiser, ele vai poder ver. Ó, muda até o símbolo. Pode editar, lapisinho. Pode comentar, caixinha de comentário. E pode ver, olhinho. Ai, que chuchu. Aí você coloca um comentário, darará, enfim. Tá bom? Eu vou deixar vocês editarem aqui do jeito que vocês quiserem, tá? O Pedagógico 2. Vou enviar para vocês, sem comentários. Então, o Pedagógico 2, se receber esse gráfico, saiba que foi da nossa aula, tá bom? Mas tem uma questão, tá? Deixa eu ver quem foi que me perguntou. Cristina, é assim, ó. Tem uma questão. Se eu gero um comentário, lembra que eu ensinei vocês a gerar um comentário? Ó, vou clicar aqui no média, vou ver aqui em mais, ó, inserir comentário, tá? Então, eu vou escolher o Pedagógico 6 para inserir esse comentário, tá bom? Se eu insiro um comentário, ele vai só visualizar o comentário, tá bom? Só que, olha só, revise os dados e conserte-os, tá? Ou seja, eu dei uma ordem para a pessoa, não dei? Certo, então eu vou atribuir uma tarefa, tá? Não dá para você ler aqui porque está grandinho, mas é atribuir a PED tananã, uma tarefa. Então, a pessoa atribuída será notificada e ficará responsável por marcar a tarefa como concluída. Se eu atribuir, bom, eu atribuí uma tarefa para essa pessoa. Automaticamente, essa pessoa vai, tá, estar habilitada a interferir no meu gráfico. Ela vai estar, eu vou permitir automaticamente que ela edite o meu gráfico, ela vai poder mexer nele, certo? O que mais, gente? Adoro quando tem dúvida. O que mais? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida do Drive? Alguém tem alguma dúvida do Docs? Esse módulo 2, ele é tranquilinho, ele é simples, tá? Só que, veja bem, inclusive vocês vão receber um formulário logo em seguida, tá? Sobre conteúdos dele. Obrigada, Cristina, legal que vocês estão, né, tendo aproveitamento do que está sendo passado. O mais importante é quando a gente está aprendendo uma coisa que é útil, quando dá aquele clique, nossa, dá para eu fazer isso, tal, com a minha turma, dá para eu fazer isso com os meus professores, enfim, isso é ímpar, né, isso é singular na nossa vida. Mas tenham em mente que o módulo 2, ele é um dos mais importantes, tá? Por quê? Porque ele tem fundamentos técnicos que, se vocês não dominarem, quando a gente for para o Google Sala de Aula e quando a gente for para o Google Forms, tá? Inclusive o Google Apresentações, tá? Vai ficar um pouquinho mais difícil vocês dominarem esses conteúdos. Então, se a gente não aprende bem o Docs, o Planilhas e o Drive, principalmente o Drive, tá? Vocês vão ficar um pouquinho perdidos. Então, procurem, né, assistir bem, né, as aulas 4, 5 e 6 e acompanhar na apostila mesmo essas aulinhas, esses vídeos explicativos, porque eles vão fazer parte de um fundamento bem importante. Eu vou passar algumas atividadezinhas para vocês também, tá bom? Para vocês procurarem fazer aí, praticar, tá? Nesse gráfico que você criou do terceiro A, como vemos as questões que cada aluno errou? Nesse gráfico não dá para ver, tia Vivi, não dá para ver, tá? É que eu dei um spoiler, ou seja, eu adiantei uma coisinha,
tá bom? Só dá para saber quais as questões que cada aluno errou, o rendimento das questões, se eu faço um formulários, tá bom? Se eu fizer um formulário, ele vai gerar automaticamente um gráfico, eu não vou nem precisar fazer essa tabela, tá? Então, essa tabela de questão por aluno, se você fizer uma prova, você vai ter que fazê-la manualmente, isso dá um trabalho horroroso. Por isso que eu insisto em tentem fazer provas através do formulários. É possível, tá? As duas escolas onde eu dou aula, a gente implantou. Ah, Maína, mas eles vão colar. Vão colar horrorosamente. Tem como colar, é mais fácil de colar, tá? Mas dá para você ter pelo menos uma noção de rendimento. O Google está aperfeiçoando um programa em que quando o aluno abre o Google Forms, ele congela as abas e não dá para o aluno pesquisar. Ah, mas tem o celular. Tem o celular, não tem como você vigiar o aluno naquele esquema. Só que o que acontece? O aluno vai ser gravado. Então, ele, né, vai dar para você perceber, pelo menos você vai ter um roteamento aí do que o aluno fez, se ele baixou o olho, se ele olhou, enfim, ele vai ter aí um tempo, um prazo, e ele vai ser gravado, e as abas de pesquisa dele vão ser congeladas. Não dá para ele fazer essa pesquisa, tá? Ele vai ficar preso ali no formulários, é uma forma dele fazer em casa, certo? Mas, por exemplo, vamos supor, né, um outro cenário em que a pandemia acabou, a gente vai voltar com as aulas presenciais com a graça de Deus. Você leva seus alunos para um laboratório de informática e divide eles para fazer um trabalho ou uma prova, né? E eles vão fazer ao vivo ali para você vendo eles fazerem, você já vai ter uma noção desse rendimento, já diminui muito o trabalho burocrático. Em numa escola que eu trabalho, você faz duas provas, são texto de teste, né? E aí você tem esse resultado na íntegra, você só joga para o sistema, você não tem que corrigir nada, lindo, e depois você tem uma prova discursiva para você fazer uma análise de uma prova discursiva, e o trabalho, né, também, você soma essas duas notas, então acaba que você tinha 4 provas para você corrigir no bimestre, e você só tem uma, né, para você fazer manualmente. Isso reduz muito a nossa vida, então facilita muito. Deixa eu ver a dúvida da Gabriela. Entendi. Obrigada, de nada, meu amor. Tem uma dúvida, só é possível interagir com os alunos se ele possuir um e-mail dentro do domínio da SME? Não, Gabri, é assim. Eu não sei como que vocês vão organizar isso. Se vai ser um domínio só para todas as escolas, né? O interessante seria ter um domínio para cada escola, ficaria mais fácil de vocês controlarem isso. Mas por domínio, você consegue controlar aí uns 25 e-mails não corporativos, por exemplo. No Google Meet são 25 e-mails não corporativos. Na troca de e-mails, tranquilinho, dá para você fazer isso com um número infinito. Tá? O problema é que dá um pouquinho mais de trabalho, você não consegue criar grupos de e-mails, não consegue inserir esses alunos em grupos de e-mail, né, que não tem o e-mail da SME. Então, o interessante seria, o ideal seria que cada aluno tivesse um e-mail do domínio, tá bom? Ou que vocês criem, no mínimo, subdomínios. O que acontece? O que eu fiz com vocês? Quando eu criei o domínio do G Suite, eu fiquei como administradora, eu tinha 10 usuários, direito a 10 usuários, certo? Então, quando eu criei esses 10 usuários, eu criei 9 grupos de pedagógico, para vocês terem acesso ao Classroom, que eu vou mostrar para vocês terem acesso ao Drive, né? Mas eu, por exemplo, não vou conseguir gerar um formulário, tá, no domínio. Porém, eu consigo gerar um link, certo? Em que cada aluno vai poder me responder, mas com e-mail pessoal. Então, por exemplo, para o formulários, já não é uma exigência que seja o usuário do domínio, porque o formulários, ele é geralzão. Se eu quiser colocar esse formulário na internet, publicar esse formulário, qualquer pessoa pode responder.
tá bom? Eu acho, bom, eu consegui te responder? Espero que sim, tá bom? Mas a gente pode conversar um pouquinho mais sobre, né, logística desses usuários, né? Tem soluções para isso. Tem como a gente fazer aí uma logística bem interessante para cada escola, né? Em que ela divida, ela destine um usuário por turma, tá? Só que aí não dá para eu ter um controle individual de aluno no Google Classroom, por exemplo. Eles vão ter acesso ao Classroom, mas eles vão ter acesso ao Classroom não para todas as funções. Aí quando eu chegar no Google Classroom, você vai perceber, aí vai pegar, tá? Que foi a minha pena, assim, eu falei assim, poxa, esse pacote aqui, ele é muito reduzido, mas é o que eu conseguia enquanto domínio de de CPF, eu não peguei num domínio CNPJ, eu não peguei esse domínio enquanto empresa, eu peguei esse domínio enquanto pessoa física. Então, o pacote de R$ 50, em função de direito a 10 usuários. E eu falei, poxa, eu queria no mínimo 50 usuários para fazer um usuário para cada aluno. Não rolou. E aí, o que eu fiz? Eu fiz como uma escola fez, que ela pegou um pacote de planos reduzido, né, uma escola onde eu já trabalhei, e ela criou um central para a escola, um por professor e um por funcionário, mas para alunos ela criou um por turma. Então tinha do primeiro ano do ensino médio, era 1,5. E ali eles teriam acesso a tudo que fosse colocado no Drive, no Planilhas, etc. Sugestão, Maina, por favor, você poderia nos passar um organograma dessa logística? Nossa, Analisa, eu nem sei o que é um organograma. De verdade. É... Difícil, eu vou pesquisar. Assim, numa próxima aula, tá bom, eu vou pesquisar o que é um organograma e a gente pode traçar umas estratégias de como fazer. Mas uma sugestão que eu já vi que deu certo é isso que eu falei para as escolas fazerem. Então, vamos lá, qual é o formato? Tá? Formato central. Eu tenho um e-mail para cada funcionário e professor, tá? Cada funcionário e professor tem um e-mail individual ali que ele vai mexer. Por aluno, não vai dar para eu fazer, né? Eu teria que ter 300 usuários, 400 usuários, dependendo da escola, certo? Né? Então, o que eles fazem? Individual funcionário e professor e coordenação, enfim, tá? E para os alunos, eles fizeram um por turma. Então, eu tenho lá, eu vou criar, né, vou criar lá o meu domínio, vamos supor a Frei Teodósio, Escola Frei Teodósio, então eu tenho lá, terceiro ano fundamental 1, tá? Manhã, vamos supor, @freiteodosio.com.br, ok? Certo? Ou, se vai ser da Secretaria Municipal da Educação, eu posso criar uma sigla, tá? Então, vai lá, EF, Escola Fundamental Frei Teodósio, né? Ou Escola Municipal Frei Teodósio, 3A, certo? Ou seja, eu sei que é o meu terceiro ano A, da manhã, ou 3B, tarde, certo? Então, a turminha de terceiro ano, né, do Fundamental 1, da manhã do Frei Teodósio, eles vão ter acesso a esse e-mail. Eles vão ter esse e-mail e vai ter essa senha. Então, todo mundo vai ter o mesmo e-mail, a mesma senha, como eu fiz com vocês com a turminha pedagógica, tá? E aí vocês, tudo que eu gravar no Drive, eu vou compartilhar com vocês. Vou colocar lá no compartilhados e vocês vão ter acesso ao Drive e vocês vão ter acesso ao Classroom, tá? Que a gente vai aprender mais para frente. No Classroom vai dar problema, no Drive não vai dar problema nenhum. Então eu posso anunciar todos os anúncios que eu fiz, os formulários que eu colocar, tudo que eu colocar ali no Drive, os alunos vão receber, tá? Já as atividades do Google Classroom, eles só vão poder visualizar, eles não vão poder fazer por aluno, tá bom? Mas eu vou tentar fazer um organograma para você direitinho de como que isso funciona, tá bom? Mas basicamente é isso que eu estou falando. Alguém mais tem alguma dúvida?
O silêncio falará por vocês. Não falar igual eu falo com os meus alunos. Eu posso dar um depoimento de experiência própria? Sempre. Tudo que eu ando aprendendo aqui, estou muito encantada, eu ando colocando em prática, não com turmas, né, da Secretaria Municipal de Educação, porque eu não tenho uma turma, infelizmente, eu morro de saudade, né? Mas eu tenho tenho 3 turmas, na verdade, na faculdade. E eu me senti no direito de usar o Hangout Meet aqui, lá na FAF, apesar de ser uma instituição particular. Eu utilizo as aulas pelo Hangout Meet, eu gravo as aulas, mando pelo Drive, através do Drive, para o e-mail, e eu posso mandar para o e-mail de Outlook, Hotmail, para o e-mail que eu bem entender. Então, eles têm, a minha turma tem, as minhas turmas têm as minhas aulas gravadas, e aí, depois de terminar, né, na hora que termina a aula, eu faço um formulário. E eu criei esse formulário e mandei o link no grupo de WhatsApp que nós temos. E eu consegui receber no meu Drive o feedback de tudo. Então, se eu conseguir, eu posso apresentar aqui para vocês, se vocês acharem que não está muito em cima da hora de terminar. Se a Maína puder encerrar a apresentação dela, eu posso entrar na minha apresentação para explicar para vocês como que aconteceu e deu super certo. E eu apanhei para caramba, mas foi aquela história, vai fuçando e a gente vai descobrindo. E como eu tenho uma líder de turma, eu mandava primeiro para ela, para a gente ir fazendo o teste. Então, eu vou espelhar a minha tela aqui, aí vocês vão ver, eu tenho o e-mail que o Rodolfo fez para mim, que é o mesmo e-mail que vocês vão ter. Então, estou entrando nele aqui, viram? Sim. Consegue ver, Maína? Então, tá aqui. Aí eu venho aqui, né, nos 9 pontinhos, entro aqui no meu Drive. Isso aqui para mim é tão novidade, eu tô encantada. No final de semana é meu passatempo. Aí eu entrei no Drive, que é como se fosse meu raciocínio, tá muito parecido com ele, né? Vai, aquela bota. Gente, eu me divirto pra caramba com as minhas turmas, sabe? A gente dá risada até da cara do outro, povo descabelado, e eu dando, não, é pra sentar, pentear o cabelo, passar um batom. Eu tô tentando fazer um documento aqui, né? Que eu tô fazendo um resumão e tal. Aqui eu fiz uma avaliação. Essa avaliação eu não consegui mandar, porque eu acho que eles têm que ter o domínio. Mas essa versão aqui de formulário, eu consegui fazer com eles. Mandei o link. E aí abre aqui, viram? Aqui eu pedi para escrever o nome e fiz uma perguntinha só sobre a aula. E eu consigo... Peraí, deixa eu pensar. Meu negócio aqui está muito lento. O negócio de pentear o cabelo e passar batom. Vai respostas. Isso. Pentear o cabelo, passar batom e sentar numa mesa, porque eu quero olhar eles sentar, né? E vem aqui, no chão. Olha aqui. Olha esse as gráfico legal. Vem o gráfico. E os meus alunos, viram só? Cada nome de aluno, tá todo mundo aqui, quem respondeu para mim. E depois eu consigo individualmente. Então, por exemplo, a resposta primeiro vieram os testes, né, que eu pedi para... Aqui, ó, por exemplo, a Jane L, né, que é a minha aluna lá da faculdade. Eu entro na prova dela, na pergunta que ela respondeu aqui. Gente, eu não tô acreditando nessas coisas que eu tô vendo. E deixa eu te falar, se você quiser, você nem precisa pedir para eles colocarem o nome. Dá para você saber o e-mail de cada um.
Ah, tá? mas eu não mandei por e-mail, eu mandei foi pro Pelo link. link. Mas aí, por exemplo, no link ele vai responder através do celular. Vamos supor que ele usa o Forms no celular. O celular ele está sincronizado com uma conta de e-mail pessoal. E aí ele vai Entendi. responder por essa conta de e-mail pessoal, dá para você rastrear sem ele precisar colocar o nome. No meu Entendeu? código. Não, mas essa Eu forma entendi. essa forma que você fez eu achei bem interessante para eu fazer com alunos também, porque fica mais fácil, E eu tá? posso pôr uma pergunta aberta também aqui, né? E Pode, corrigindo. pode. Posso colocar qual que é a resposta certa e no final Eles corrigindo. saberem. Dá. A gente Né? vai aprender tudo isso no Forms, no módulo 3. Eu A só gente não vai ver. consegui fazer, por exemplo, um teste e receber a nota deles no final, tá A vendo? Eu tentei gente, fazer, fiz as perguntas, ó. aham. A gente vai O nome, aprender direitinho, é. tá? Ah, tá. Que bom. Mas eu já vou te dar. E Eu já eu vou tô te. tentando fazer um documento agora. E esse documento que eu estou fazendo aqui é um resumão da aula, que aí todo mundo vai ter online. Olha aqui, ó. Ai, que legal. Ó. Isso aqui para mim gente, observação Gente, sobre a aula, texto, imagem, não sei o que, e vem explicando, tá? É isso. Então, então, você assim, quer eu ver? sou. Você vai ficar mais encantado ainda quando você vê o Google Sala de Aula. Aí você vai falar assim: É, nossa, desnecessário uma sala de aula física. Vai falar, ai, meu Deus, não, pode ter. desnecessário não, assim, porque eu gosto de ver gente tocar nas pessoas e ter aquele coisa ao vivo. Mas nesse quadro de pandemia, o cenário É, ideal é e, uma e, sala eu, de aula. e eu vou falar uma verdade, Maína. Eu não acho que em 2020 a gente volta às aulas. Assim, pelo que eu estou vendo em países desenvolvidos, onde eles estão preparando para retornar e até hoje não retornaram exatamente, né, em função do retorno da Covid. Então, pessoal, se a gente não se adequar aqui, esse ano nós vamos perder e vamos ter que repetir ele todinho ano que vem. Isso é Gabriela falando, viu? Não tô lendo em lugar nenhum, mas assim, por tudo que a gente ouve falar, né? Tudo que a gente assiste em outros países. Esse ano eu acho muito difícil a gente conseguir retornar às aulas. Então, se a gente não se adaptar e não aprender isso aqui, passar para os nossos colegas, eu tenho meus, assim. Ô, Gabriela, mas na academia eu posso ir? O Bolsonaro autorizou ir para academia, só Academia eu também. posso ir? Pode E perder o ir ônibus? na barbearia para você fazer sua barba. Ah, então tá bom. Vou na academia. Graziele, você queria colocar alguma coisa? Gente, eu amo o Google. Eu queria falar assim, olha, eu troquei essa semana meu computador. Para vocês terem uma noção de como o Google é maravilhoso, eu não precisei fazer transferência de arquivo. Porque, assim como a Maína, eu utilizo muito o Google. Como é o Drive, vai tudo automático. Você não tem que ficar pegando o pendrive, copiando, sabe? Gravando, pegando o computador velho e passando para o novo, vai tudo automático. Uma outra coisa também, se você troca de celular, eu nem agenda eu não me preocupo mais, porque eu gravo a minha agenda tudo no Gmail. Então, se eu pegar um celular de qualquer pessoa, colocar meu Gmail lá, eu não preciso saber o nome da pessoa, vai tudo no automático. E é o que eu falei esses dias atrás. Você pode pegar qualquer computador, você jogou seu Gmail, todos os seus documentos estão lá. Eu adoro o Google, eu não conheço todas as ferramentas, a gente vai conhecendo, né, mas de acordo com o que a gente vai precisando, a gente vai descobrindo. Eu não sou expert em computação, não tenho esse pensamento, mas quando eu fiz o meu magistério, minhas amigas todas eram muito prendadas, elas sabiam desenhar, elas tinham habilidade manual e eu era uma catástrofe. Então, o que eu entendi? Que para ser professora eu precisava aprender alguma coisa que os outros não sabiam. Quando eu fui arrumar meu primeiro serviço na escola, a diretora falou assim, você sabe mexer com computador? Eu falei, sei. Mentira, gente, eu nunca tinha nem visto um computador na minha frente. Mas você precisa do serviço, você faz, você vai descobrindo. Você pergunta para um, pergunta para outro. Eu não tenho vergonha de falar que não sei. Não tenho vergonha de procurar, de perguntar.
Inclusive, Olha, esse é o mais importante. O mais importante é a gente saber fuçar, saber perguntar, saber pesquisar. Eu adoro ver as aulinhas no YouTube. Tem um monte de aula, gente, de planilha, de tudo que você imaginar. Inclusive, tem uma parte no G Suite que é o suporte, em que você tem ali um monte de videozinhos explicativos, você tem uma parte da Nuvem Mestre. Então, tem um monte de recursos que você pode usar, tá? Então, assim, aí de repente você vai, lá na frente você vai ter o domínio das ferramentas, você vai falar assim, nossa, a Maína deu uma aula de um curso que é tão... Era só eu ter fuçado, na verdade, né? Mas a gente clareia os caminhos, né? O intuito desse curso é dar um norte, é apresentar para vocês, é mostrar, olha, existe, é possível, vamos lá, tem uma luz no fim do túnel, e não deixar esses alunos perderem um ano inteiro. É um pecado, é uma dó, é assim, sabe? É absurdo. E as políticas com relação à educação, elas não estão claras. Nosso país está passando por um momento extremamente obscuro com relação à nossa área, com relação a tudo, mas principalmente na nossa área. Gente, eu só trabalho na rede particular, eu não sei se eu vou ter emprego até o final do ano. Assim, está havendo uma política absurda de redução das mensalidades. E a gente está trabalhando, a gente está prestando serviço, o aluno está recebendo serviço. Entende? Está tudo muito caótico. Se a gente não se unir, né, para mudar esse cenário, se a gente não se unir para ter força, né, de falar, não, a educação fez o trabalho dela, a gente também está na linha de frente. Porque eu não tive férias, eu não vou ter férias esse ano. E o que está acontecendo, Maína, com a rede pública é que nós estamos perdendo alunos para a rede particular em Frutal. Então, aqueles pais que conseguem pagar a mensalidade, porque as escolas particulares diminuíram o valor da mensalidade, né? E o que está acontecendo? Aqueles pais que têm um pouquinho de situação melhor, a situação melhorou, eles estão pedindo a transferência, nós estamos dando muita transferência na rede pública. E eles estão indo para a rede particular, porque no particular não parou, né? Então, a gente está tendo esse problema de perder aluno para a rede particular, pelo menos aqui, né? E exatamente assim, não tem essa necessidade, vocês podem apresentar o mesmo serviço, não é difícil, não é impossível. Sim. É só uma questão de se organizar e dar a cara a tapa, começar a fazer. A gente apanhou muito, né? Assim, por exemplo, eu trabalho em 2 escolas. Uma já tinha uma experiência considerável, a outra começou esse ano. E aí veio a pandemia, a gente teve que aprender, né? Aqueles que não tinham domínio, os professores não tinham domínio, aprender à força. Inclusive, a minha ideia de dar esse curso é porque eu comecei a tutoriar esses professores, porque eu já tinha um domínio da ferramenta. E eu falei assim, poxa, quantos professores não... Eu pensei, quantos professores não têm essa mesma necessidade, principalmente na rede pública, né, que não tem acesso. Então, isso, gente, é possível. E, se possível, a gente, né, começar uma campanha de migrar para as outras redes públicas esse processo, porque ele é fundamental. Senão, nós vamos perder o ano letivo dessas crianças, isso é um pecado. Os pais que conseguem migrar para particular ainda tem uma solução. Os que não conseguem, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar eles, né, a míngua vai deixar eles, né, aquela criança perder o ano escolar, porque realmente é um cenário que não vai mudar, gente, não tem uma perspectiva otimista sobre isso. Eu acredito que vai levar pelo menos 1 ano e meio. E só para finalizar, a minha filha que está na escola particular, ela tem a manhã inteira aula com o Hangout Meet. Então, essa ferramenta que nós estamos aqui utilizando agora é a principal ferramenta utilizada lá na escola particular, e a professora tem até um quadro no fundo da aula como se fosse presencial. E a prefeitura está oferecendo para os professores. Então, é importante que os professores não tenham esse medo, né, que façam isso. Eu sei que muitos alunos não têm acesso à internet, mas na minha sala de 30 alunos, 10 têm como acessar, vamos atender os 10. Aí, devagarzinho, nós vamos chegando no próximo, aquele outro eu mando por correio, eu mando pela perua, eu peço para buscar na escola, enfim, diminui o fluxo.
E os papéis, eu também diminuo, porque imagina todas as escolas da rede municipal, 4.000 alunos, recebendo um papel, uma apostila, toda semana, toda semana. Imagina também o meio ambiente, como que não vai, né, estar daqui a um tempo. Então, nós temos que transferir esse pensamento e passar para a nova era, né, a era dessa revolução aí que a Maína tanto colocou. Isso é muito importante, Gabriela. Enfim. E eu vou ensinar vocês, eu nem precisa, se vocês quiserem, vocês nem precisam de lousa. Tem uma ferramenta que substitui a lousa, tá? Vocês vão aprender a usar, chama Jamboard. Para quem aí não tem recurso de comprar uma lousa, arrumar uma lousa, vocês vão ter uma lousa virtual, chiquérrima, que dá para usar, dá para brincar. Ontem eu fui além, viu? Ontem eu ainda fui além. Eu fiz um vídeo pelo Hangout, coloquei no YouTube e mandei só o link. Ai, gente, eu tô me sentindo não, a descoberta do ano. Se todo mundo estiver fazendo esse curso, digital influencer. Somos, professor é bom por isso. Influencer. É teacher influencer. O professor, ele tem que ter essa magia, assim, é gostoso a gente descobrir, a gente levar, e a cada dia a gente aprende com os meninos, né? É o que Paulo Freire falava, é aprender fazendo, né? Aprender, quem ensina, me ajuda aí, gente. Quem ensina aprende ao ensinar. Sim, e é muito gostoso, sim. E vocês vão descobrir um universo novo, tá? Dá vontade de ver os alunos. Tem um humorista que ele brinca muito com essa coisa da professora, né? Da imagem da professora. Eu adoro ele tem umas tiradas muito boas. Tem um canal no YouTube. É esse mesmo. E ele fala assim, ele tem um novo lá da professora. Ai, que saudade de dar uma aula. Que saudade de ver o fulaninho, que saudade de tomar o café da coordenação, de comer a bolacha de água e sal da sala dos professores. E o pior é que a gente tá com saudade. Vai, gente, confessa, a gente tá com saudade. Verdade. Mas ele não tá. Ele chegou. Ele fez um vídeo. Saudade de dar uma bronca, né? De apontar o dedo, assim, mandar para fora, mandar para coordenação, né? Aí ela fala assim, manda seu marido. Não, eu mando, mas ele obedece, não é a mesma coisa. Tem que ter aquele... Não eu quero pedir silêncio, eu vou lá, só clico no mudo. Não tem graça, né? Não dá. Enfim, mas tem um outro universo aí, né? É uma outra forma da gente interagir. Pior seria se nós nem tivéssemos conseguido interagir. Né? Minha mãe é dentista, coitada, e ela está parada, ela está proibida de trabalhar. E ela está sofrendo muito. Nós não estamos proibidos de trabalhar, nós estamos nos reinventando. Então, o aspecto positivo dessa pandemia é que nós estamos tendo a oportunidade de nos reinventar enquanto professores. E isso é muito legal, né? Bom, posso encerrar então? Tem mais alguma dúvida aí? Tranquilinho? Então, Gabriela, eu vou pedir você interromper a gravação, e assim que você tiver um tempinho me enviar, e a gente se vê 1h30, aí a gente vai falar do Classroom, tá bom? Beijão no coração de vocês e até daqui a pouco.